Bom, gente, o dia 2 de abril é o dia em que a Organização das Nações Unidas definiu como o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, e isso foi instituído no ano de 2007. De lá para cá, muita coisa mudou. E com muito prazer eu recebo em meu canal Vanuzi Rianelli. Ela é formada em Ciências Contábeis e Administrativas e atua como administradora de empresas. A Vanuzi é mãe do Pedro Paulo, um rapaz de 22 anos, e autista, e que colocou essa mãe guerreira na luta pela inclusão de seu filho em uma época em que pouco se falava, ou quase nada, né, se falava aqui no Brasil, se sabia a respeito do autismo. A gente tem que ressaltar que a Lei Berenice Piana, o número 12.764 de 2012, criou a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, que, olha só, determina o direito dos autistas, né, a um diagnóstico precoce, ao tratamento, terapias e medicamentos pelo Sistema Único de Saúde, bem como o acesso à educação e à proteção social. Também ao trabalho e a serviços que propiciem a igualdade, né, e oportunidade. A lei também estipula que a pessoa com o transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Vamos lá, Vanuzi. Nós sabemos que o texto da lei é sempre belo, né? Tem solução concreta para tudo. Porém, na prática, ninguém melhor que a mãe de um autista para discorrer essa grande batalha que é o processo de inclusão de seus filhos, né? Então, eu te pergunto, é difícil ser mãe de um autista no Brasil? Oi, boa noite. É super difícil. O pessoal fala, ser mãe é... Não, ser mãe não é fácil. É um trabalho de amor, que você tem amor. Com um filho regular, você sempre espera tudo de um filho regular. E de um Uhum. filho especial? Não temos no Brasil um suporte. Tudo é muito difícil, muito difícil. Você fala em leis, tem leis no papel, né? Na prática é tudo diferente, é difícil. Escolas, é uma falsa inclusão, não todas as escolas é, têm uma inclusão real, entendeu? Porque o que a gente quer para os nossos filhos? Uma inclusão, mas não para eles ficarem dentro da escola parados, né? Jogados, para ficarem ali jogados, a gente em casa ensina, cuida, trata. Tratamentos, plano de saúde, nem todos cobrem. Agora que começou a cobrir aí 10 sessões. Como é que 10 sessões para uma criança autista? Como é que fica? Né? Na minha época, quando eu comecei a tratar o Pedro Paulo, há 20 anos atrás, 22 anos atrás, né? Pedro Paulo vai fazer 23 anos, foi muito difícil. Por quê? Eu estou um pouquinho nervosa, mas vamos lá. Tranquilo. Na época, não se ouvia falar em autismo. Pedro Paulo mostrou um comportamento. Ele não falava, só balbuciava, e eu fui ao pediatra, aquelas histórias todas de mãe. Olha, vamos procurar o neurologista, porque ele não apresenta fala até 2 anos, então já está uma coisa diferente. Procura-se um neurologista. Aí você vai ao neurologista, ele passa para você, olha, tem um comportamento autista, mas eu não posso afirmar que seja. Nesse meio termo, você como mãe vai ali, vai acolá, até chegar a 3 anos. Chegou 3 anos, o que acontece? Vai se procurando o quê? Uma terapeuta, uma terapia, um psiquiatra, um psicólogo. Tudo muito difícil, tudo muito difícil. Então, o Pedro Paulo só foi diagnosticado autista mesmo com 6 anos. Olha quanto tempo nessa busca. Escola, fui conseguir uma escola para ele. Sim, a dona da escola, na época, falou para mim, olha, eu vou matricular seu filho, mas nós não temos profissionais preparados para a condição dele. Aí a gente vai procurar outra escola, consegui uma ótima escola, porque era um torcedor na época, tinha um suporte.
mas aí era paga, né, claro, mas as pessoas que, na época, não conseguiam pagar uma boa escola tinham dificuldades de encontrar uma escola pública que aceitasse a criança, fizesse um período legal com a criança. Não acontecia isso. Não acontecia isso. Hoje em dia, você vê muitas crianças autistas. Você vê autista que toda hora você vê criança com diagnóstico de autismo. E as escolas estão começando a se preparar. E o governo te dá uma base? Não dá. Não dá, Gabriel, não dá. Eles falam muito, falam muito, falam muito, mas você, para encontrar uma natação para o autista, é dificuldade. Para você encontrar uma terapia para o autista, se for no seu bairro, é dificultoso. Então, você só consegue isso pela Zona Sul. Pela Zona Sul. Então, você tem um trajeto. Quem mora no subúrbio, né, na Zona Norte ou na Baixada, fica muito difícil para uma criança, um período longo, né, para chegar para a Zona Sul, para fazer uma natação de 40 minutos. Então, o que acontece? O seu filho fica sem fazer uma natação, o seu filho fica sem fazer uma atividade física, porque no bairro tem vários clubes e não tem profissional, não tem uma inclusão para o autista. Olha só, como eu já ouvi isso várias vezes onde eu moro. Eu não tenho condições de dar aula de natação para o Pedro Paulo porque eu não sei lidar com autista. Faltava, né? Muito profissional capacitado. Hoje em dia tem. Eu imagino, Vanuzi, em 2020, pegando um gancho nessa sua primeira resposta, a gente indo agora para a nossa segunda questão, eu vou pegar um gancho do que você falou, que é o seguinte: em 2020, eu me deparei com uma notícia que ia de encontro a tudo que as mães, né, sempre lutaram, que é justamente a questão da inclusão especial, né, inclusiva. E o governo federal, né, quis acabar com essa conquista, separando as crianças especiais, os autistas, ou com qualquer outro tipo de patologia, como se fossem meninos ou meninas que tivessem, sei lá, uma doença contagiosa. Isso é um retrocesso tremendo, isso é uma coisa assim absurda. Então eu te pergunto, você como mãe, como que você absorveu essa notícia na época? Foi um baque? Eu imagino que deva ter sido assim chocante. Mas como que foi sua reação na época? É um absurdo, né? A gente, como mãe, se sente mal, né? Qual a mãe que gosta de ver seu filho ser separado, né? Por que vai separar? Né? É difícil, é difícil, mas vamos treinar profissionais. Existem profissionais, existem. Não existe, uma força do governo, dos empregadores, sei lá de quem, vamos falando assim, né? Que apoie mais a causa, não só do autista, de várias outras pessoas, outras crianças com qualquer tipo de deficiência, entendeu? Porque o que eles querem? Separar as crianças. Tem crianças que realmente conseguem se adaptar bem, conseguem. Tem outras que têm uma dificuldade maior, mas devagarzinho, vai conquistando o espaço. A inclusão é necessária. Eu penso dessa forma, sempre. Claro. Não separar, a gente precisa juntar, né? Com certeza, com certeza. Ô, Vanuzi, uma outra questão é a seguinte: em uma das suas postagens nas redes sociais, você descreve justamente a luta diária de lidar com a incógnita, né, do que é o autismo em realidade, ou seja, em tela, o que realmente é o autismo. Uma vez que assim, a gente sabe que houve um grande avanço da ciência, muita coisa mudou na questão do diagnóstico e tudo mais. Mas veja bem, na época que você viu, né, que o seu filho ele possuía assim um jeito diferente, vamos dizer. O diagnóstico, como que foi te dado esse diagnóstico na época? Já se chamava autismo ou era outra palavra que se dava na época?
se usava, eles falavam comportamento autista. Falava assim, olha, seu filho tem, aparentemente, ele tem um comportamento autista. Você vai precisar fazer psicóloga, neurologista e psiquiatra. Sendo que neurologista, não comecei uma sessão, 2, ele falou, olha, seu filho, neurologicamente, não tem necessidade de continuar no tratamento. É psicóloga e psiquiatra, e fono, né? O problema dele era comportamental, como é comportamental até hoje. A gente tenta, pelo menos eu como mãe, sempre tentei o máximo possível de socializar o Pedro Paulo. Eu tirei um pouco a questão escolar, que eu tive muita dificuldade, eu acho que como eu, vários pais, de encontrar a escola certa, o time certo da criança, porque o Pedro Paulo ficou até 12 anos numa escola e depois não quis mais. E esse não querer mais, eu fiquei procurando outras escolas, né? Porque, vamos em outra, ele não quis mais ficar, não era o problema da escola. E eu tive dificuldade. Então, falei, bom, vou tentar de tudo com meu filho, eu quero que ele se inclua na sociedade. Ele tem que estar com as pessoas, ele tem que conviver com as pessoas. Hoje, ele vai ficar 10 minutos aqui na praia, amanhã 15, semana que vem meia hora. E daí em diante eu fui levando meu filho. Passava vergonha na rua. Vergonha não, para mim não era vergonha. Mas as pessoas são muito cruéis, algumas pessoas. Começam a falar assim, esse garoto está fazendo malcriação, essa criança não tem educação. Mas não sabe que aquele comportamento, alguma coisa estava incomodando o Pedro Paulo, como outras crianças. E era tudo novo, tanto para mim como mãe, tanto para ele, né? Ele era uma criança autista, eu, uma mãe, buscando. Eu tinha tenho uma outra filha, né, regular, que não tem problema nenhum, e o Pedro Paulo era tudo novo também. Eu estava descobrindo como lidar com meu filho. Então, eu busquei esse caminho. Eu falei, olha, quer saber de uma coisa? Eu quero socializar o Pedro Paulo, eu quero que ele esteja em todos os lugares comigo, eu não quero que meu filho fique dentro de casa, eu não quero meu filho dentro de um quarto, eu não quero que meu filho saia só para ir para a terapia, que existem crianças que só saem para médico e terapia. Não, eu quero que meu filho vá à praia, ao shopping, ao cinema, ao mercado, eu quero tudo para o meu filho, eu quero que ele leve uma vida normal, dentro das dificuldades que ele tenha, né? Dentro do limite dele. E eu consigo, eu consegui fazer isso com ele. Eu consegui. Eu levo o Pedro Paulo para uma escola de samba, com bateria. Pedro Paulo fica numa escola de samba. Pedro Paulo gosta de pagode, gosta de show, gosta de cinema. Isso, para mim, é um avanço. Entendeu? Eu acho importante. Até porque nós somos sambistas também, né? O samba Exatamente. é uma grande E terapia. o samba para o Pedro... aí é que eu digo, as pessoas falam assim, o samba, o sambista, amor, isso tudo ajuda muito. Meu filho foi criado dentro de uma escola de samba. Maravilha. Foi criado. Tinha dias que eu chegava na escola de samba, ele ficava meia hora. Tinha dias que ele ficava o tempo todo, entendeu? E assim foi. Hoje em dia não quer nem vir embora, quer fechar uma quadra. Agora não, eu não sei como é que vai ser depois disso. Mas aí as pessoas falam assim, poxa, mas ele é autista, ele tem problema com furadeira e não tem problema com uma bateria de escola de samba. Como é que você explica isso? Não sei. Eu não posso te explicar, porque ele tem problema com uma maquita, com uma furadeira, e não tem problema com uma bateria de escola de samba. E outros têm. Cada autista tem sua particularidade, né? Uns autistas falam, conversam, outros não. Cada um tem a sua particularidade. É a questão também da musicoterapia, que eu acho que é super importante, não é, Vanuzi? Sim, sim. Vanuzi, somente em 2015, a gente indo aqui para uma outra questão, o Brasil, tardiamente, ele cria uma lei específica, uma lei própria, que é a 13.145 de 2015, que cria o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Para você, por que essas discussões que envolvem a questão de saúde física, mental, elas demoram tanto em nosso país?
E você acha que isso é uma falta de vontade política, ô Vanucci? Tem uma falta de vontade política nisso aí? Com certeza. Eu sinto, sim, a política não é nada favorável a nós mães especiais, não favorece nada. Existe tudo no papel. Mas na prática, Gabriel, é totalmente diferente. É totalmente diferente, sabe? É assim, a pessoa bota uma lei e para você usar os seus direitos é tudo muito diferente do que está ali na lei. Você tem que brigar. Você, como eu vejo assim, a lei tal favorece o autista, o deficiente, isso e aquilo. Mas não é assim na prática. Eu considero bem diferente, Gabriel. A demora para criar a lei, a demora para se consolidar, eu acho tudo muito lento. Eu acho que nós estamos muito, não é desmerecidos, mas assim, abandonados. Eu vejo dessa forma. Se não forem as mães correrem atrás, profissionais de saúde que também são aptos e querem também o melhor, educação junto, nós estaríamos perdidos. Governo, política, nada favorece. As pessoas com deficiência, muitos vivem à margem. Eu penso assim, sabe? Eu não sei. Às vezes muito triste falar isso. Oi? Não, Oi? Pode seguir. Eu acho que vivem à margem. Então, a gente, como mãe, tem que se tornar uma leoa. Se tornar uma leoa para tentar... por isso, é aquilo que eu sempre falo. A gente tem que... Eu, como mãe, eu falo... Eu, Vanucci, mãe do Pedro Paulo, a minha vida é socializar. Eu quero que meu filho socialize, mas isso eu. Porque se eu quiser botar meu filho numa natação, é difícil. Se eu quiser botar numa escola, é difícil. Não tem profissional? Tem. Mas por que o governo não bota? E nesse caso, Vanucci, independe de ter ou não condição financeira. Né? Independe. A questão que você está colocando para a gente é a questão mesmo do preparo profissional e, né, enfim, das políticas públicas. Existem profissionais bons, mas eles não querem dar esse suporte para eles. Fica difícil. O Pedro Paulo tratou no IPUB, um lugar que vira e mexe tinha problema porque é público, entendeu? Falta recursos. E se você... eu vou botar ali, pagava por fora, psicóloga, fono, aquela coisa, mas outras pessoas não têm condições. Então, fica mais limitado ainda. A culpa não é dos profissionais, temos profissionais. A culpa... Eu sempre boto a culpa no governo, sabe por quê? Porque a responsabilidade é deles, sabe? As crianças existem. Meu filho está um homem. Meu filho hoje em dia é um homem e meu filho deixou de viver muita coisa por falta mesmo de opção, de acesso. E eu, como mãe, tinha que pegar e vamos lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Enquanto outras mães desistiram no meio do caminho e falavam, não, só vou levar mesmo para casa de família, só vou levar na terapia quando tem, não. Desistiram, desanimaram. Eu nunca desisti. Aliás, a mãe de autista, todo dia é uma coisa diferente. Todo dia você espera uma coisa. Olha, antes de fazer a entrevista aqui com você, estava tudo bem. Pedro Paulo chegou aqui, queria pegar o celular. E eu vou fazer o quê, né? Tem que... Peraí, Gabriel, vou agir aqui, acalmá-lo e voltei para a entrevista. Temos que ter paciência. Isso aí é o que eu mais tenho na minha vida, paciência com ele, porque ele não pediu para vir assim. E eu tenho que cuidar dele assim como ele vê. Ele é o amor da minha vida.
E como é que é o amor da nossa vida? A gente não quer o melhor, não vai tratar bem, não vai querer tudo de melhor. Eu quero. E eu queria também que as outras pessoas também tenham isso, né? Outras crianças também, as mães também amam, querem o melhor. A gente precisa ter um suporte maior. Hoje em dia, se escuta mais de autista depois que, Lei Mion, porque o filho do Mion é autista, e o Mion, como é um cara público, ele levantou essa bandeira. Mas antes do Romeu, existem vários autistas. Existem vários Entendeu? Romeus por aí, né? Vários Romeus, vários de 30 anos que chegaram antes do Pedro Paulo, de 40 anos, que não tinham diagnóstico de autista e foram se perdendo no meio do caminho. Entendeu? Graças a Deus, até apareceu a lei Romeu, apareceu o Marcos Mion para poder também gritar com a gente, né, com todos os pais, mas sempre existiu o autismo. Não dessa forma como acontece hoje em dia. Muitas crianças autistas estão surgindo, entendeu? Agora, o diagnóstico está certeiro. Antigamente não era certeiro. Se falava, não, hoje em dia é batata. Vai ali no neurologista, no psiquiatra, eles fecham um diagnóstico da criança com 2 anos, 3 anos. Na minha época foi diferente de outras mães também, entendeu? Nós não tivemos esse suporte, não tivemos. Eu não tive, entendeu, Gabriel? Imagino. O Vanuzi, a gente aqui se encaminhando para o nosso final, vou fazer uma penúltima questão para você. Existem alguns mitos, né, que você pode esclarecer até para a gente a respeito do autismo, né? Por exemplo, tem pessoas que acham que o autista ele não sente empatia. Isso é um mito. Como que você analisa esses mitos? Claro que sente. Claro que sente. As pessoas que acham que não sentem. Claro que sente. O autista sente medo, sente dor, sente tristeza, sente alegria. É saber entender cada um com o seu jeito, porque é o que eu falo, nenhum autista é igual. Eles demonstram de maneiras diferentes. Tem autista que fala, conversa, vai para a faculdade, tem autista severo. Tem autista severo que a gente vê casos aí de autistas severos mesmo que se mordem, se machucam, se destroem de uma maneira e sente. Eu sinto meu filho, eu sei muito bem quando meu filho está triste, está feliz. A convivência ajuda muito. A palavra-chave é paciência, amor, conviver e aceitar. A gente tem que aceitar que... Até porque esse linguajar também, o ser humano é assim, a gente consegue passar pelo olhar, né? Muitas vezes você transpira através do olhar um sentimento. Então, são mitos que criam em torno das pessoas portadoras do autismo. Vanuzi, para a gente encerrar aqui, eu sei que você tem que cuidar do Pedro Paulo e tudo mais. A pandemia provocada aí pelo Covid-19 provocou um afastamento brutal entre as famílias, entre as pessoas, né? É claro que o bom senso manda a gente ficar em casa, manter um distanciamento social, por amor à própria vida, amor à vida dos nossos parentes, enfim. Mas a gente sabe que nem todo mundo tem esse tipo de pensamento, infelizmente. Mas eu queria te fazer uma pergunta bem específica. Para o Pedro Paulo, como que está sendo ter que ficar em casa nesse período de pandemia? O que você e sua outra filha fazem para distraí-lo? No início foi muito difícil mesmo, porque chegava sexta, sábado, domingo, era dia de farra, de pegar Pedro Paulo, sexta-feira, cinema, sábado, vamos à praia, vamos no pagode. Foi muito difícil. Foi muito difícil. O autista tem aquela rotina dele, de uma certa forma, foi quebrada. Aí, sexta-feira, parou de passear. O sábado, parou de passear. Olha, e tento. Tem dias difíceis que ele pede, fica me mostrando, ele pega o celular, me mostra os lugares onde ele é acostumado a ir, me mostra, me sinalizando, tipo assim, eu quero ir.
E eu, assim, ó, fazia as coisas em casa, ele brincar, é jogo, é vídeo, é musiquinha. Uma vez por semana pega, bota no carro, leva para dar uma volta dentro do carro para ele ver a rua, né? O movimento, porque também eu fico com muito medo, eu estou muito preocupada do retorno. Como vai ser esse retorno depois disso tudo? Teve a vida inteira para que ele se socializasse. E eu tenho medo de que isso tudo vá por água abaixo, mas é por bem dele. Ele está em casa aqui com a minha filha, que a minha filha dá aula online, ele está em casa. Mas passear não está fazendo mais parte, né, da vida dele. Então, no início foi muito difícil, mas ele se adaptou às condições, porque ele assiste televisão. Então, eu sento com ele e converso: meu filho, olha, nós não estamos saindo porque estamos na pandemia, senão vamos ficar dodói. Eu tenho que explicar, como mãe, uma mãe explica para o filho a realidade. Olha, a realidade é: não podemos sair, está tudo fechado. Quando abrir, nós vamos voltar para passear, nós vamos voltar à nossa vida normal, mas por enquanto não pode. Aí eu faço assim, uma vez por semana, ou de 10 vezes, dependendo da situação, porque tem dias que ele está agitado. Bota no carro, vamos dar uma volta no carro, dentro do carro, olha tudo dentro do carro e volta. É assim que eu estou agindo com o Pedro Paulo. Já desestressa, né? É uma forma de desestressar. E ele mesmo vê que e procuro passar nos lugares onde eu costumava levá-lo, para ele ver que está fechado mesmo, que eu não estou mentindo, que a realidade é aquela. Entendeu? Certo. É assim que eu estou agindo com o Pedro Paulo. Vanuze, é muito trabalho. Foi um prazer imenso conversar com você. Eu acho que foram esclarecidas assim questões fundamentais, né, do dia a dia, do convívio de uma mãe com o seu filho autista. E, sem dúvidas, o que a gente precisa cobrar sempre é atitude política por parte do governo, dos governos, porque é uma garantia constitucional. O artigo 5º da Constituição está aí para garantir a saúde, né, universal a todos os brasileiros, independente de condição patológica. É preciso deixar isso bem claro. E o que a gente precisa e a gente vai cobrar sempre é respeito. Respeito em primeiro lugar. Vanuze, exatamente. Pode se despedir se você quiser. Obrigada pela oportunidade. Assim, eu peço sempre a Deus que ilumine todas as mães, que a gente tem que ter amor, paciência e tentar levar, porque cada dia é uma batalha diferente. É uma batalha nova e a gente tem que estar forte pelos nossos filhos, porque a gente que tem que brigar por eles para que tudo fique bem para eles e por eles, né, sempre. É isso. E muita saúde para todos nós. É o que a gente quer, né, Gabriel? Amém. Essa Parabéns pela sua atitude guerreira e por todo o amor que você coloca na criação do seu filho. A gente percebe isso nas redes sociais. Obrigada. É uma coisa assim espetacular, espetacular. Ele não só você, a sua filha também aí, hein? Tá bom, Gabriel. Gente, muito obrigado a todos. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Beijo. Fica com Deus. Tchau. Tchau.